essa questão de transformação, de tudo que vocês viveram. Hoje, que você voltou, vocês estavam no congresso, é isso? Eu estava no congresso agora, essa semana. Isso, eu vi nos seus stories que você falou que você quer romper esse lugar de timidez, esse lugar de que você acha que não tem voz para falar, ou que você se coloca como alguém que bota outro para falar, né? Como mais ou menos como você falou, e que é o que eu vivi também. Me explica mais sobre o que é isso que você tem vivido nesses tempos, nesses últimos dias, de romper. Olha, prima, isso que eu tô fazendo contigo aqui é muito difícil pra mim. Mas é tão difícil. Eu pensei em desistir já tantas vezes. Mas eu vejo que é a carne falando. Até minha filha adoeceu, ela tava boinha. Pra eu poder ter uma desculpa de não fazer isso, entendeu? Então eu vejo que por muito tempo eu fui parada, sabe? Por muito tempo eu não fiz o que Deus tinha mandado eu fazer. Eu sei o que é pra eu fazer já tem muito tempo. Desde quando a gente se converteu, que tem o quê? Uns 3 anos atrás, mais ou menos 3 anos e meio, 4, acho que mais ou menos isso. Que foi quando a gente se converteu de verdade. Deus, ele me empurra pra esse lugar, sabe? De ser uma voz, de falar, de ajudar mulheres. Mas a insegurança, primeiro, ela me paralisou demais. Demais. Eu fui entender por que eu era tão insegura assim, sabe? E eu fui entender que tem a ver com coisas que eu vivi no meu passado e que me causaram muita insegurança. Mas Deus vai me mostrando justamente para eu entender que eu não preciso ser assim, sabe? A minha segurança está em Cristo. E enquanto eu não entender isso, eu vou continuar sendo parada de alguma forma. Mas eu sempre botei muita expectativa em mim. Então eu dizia, não, eu não vou pregar para outras mulheres se eu falar uma coisa errada. E se eu não falar, se eu não decorar o texto? Então eu comecei a dar muitas desculpas e isso foi me parando. Mas eu comecei a entender, Deus vem falando comigo, Ele vem ministrando meu coração. Já antes do congresso, Ele já vinha falando comigo. Mas no congresso, Ele falou mais ainda, entendeu? Que não sou eu falando, sabe, prima? Eu não preciso me preocupar com a minha performance. Eu não preciso me preocupar se eu tô sendo a mais intelectual, a que fala melhor, a que, sabe, a que tem as melhores ministrações, a que tem as maiores revelações. Não. Eu só preciso abrir minha boca, que o Espírito Santo vai falar através de mim. E enquanto eu não entender isso, minha vida vai continuar sendo parada, sabe? E eu não quero mais viver desse jeito. Eu tomei uma decisão que eu não volto mais pra esse lugar, sabe? Eu não volto. Eu tô dando glória a Deus aqui. Glória a Jesus. E pra tu ter noção, quando foi há um mês atrás, eu sonhei com essa data de hoje. Deus falando comigo que dia 21 de abril eu teria uma reunião com os meus desafios. Há um mês atrás. E aí tu marcou, e tu viu que eu não te disse data nem nada, né? Eu deixei tu livre pra poder marcar. E tu marcou hoje, dia 21 de abril. E tá sendo a primeira vez que eu tô falando assim, sabe, uma coisa mais ousada? Que eu tô falando do meu testemunho, que eu tô contando. Então, Deus já tem me falado que isso ia acontecer. Deus vai me usar muito ainda. Eu quero ser um instrumento dele aqui na terra, sabe, prima? Glória a Deus. Eu vou te contar que quem não assistiu o meu primeiro vídeo, vai lá assistir. Porque é praticamente tudo que ela falou aqui. Exatamente isso. De onde Deus me tirou também. Mas eu vou te contar uma coisa, um motivo. Que eu ia tirar um momento específico para falar em outro vídeo, enfim. Mas eu acho que Deus está me encaminhando para falar isso agora. Comecei a pensar em fazer o podcast foi por uma instrução de Deus, porque eu também queria ficar mais nas coisas que eu faço ministerialmente aqui na nossa igreja. Eu achei que já estava de bom tamanho, mas aí Deus já estava falando comigo algumas coisas, eu comecei a gravar Reels no Instagram, aleatoriamente, um ou outro eu fazia, mais para evangelismo mesmo, até que um dia eu estava fazendo um estudo bíblico, numa passagem, estava estudando os evangelhos, numa passagem assim super básica que todo mundo conhece, a multiplicação dos pães e peixes. E eu estava fazendo esse estudo com um pastor, né? E ele falava sobre a forma como foi trazida aqueles pães e aqueles peixes por aquele menino. Não tinha nada demais a não ser uma criança levando a sua marmita. Ele não estava levando uma provisão para uma multidão, ele estava levando pouco que ele tinha para ele mesmo. Ele nunca pensou que ia
transformar em um grande milagre. E o pastor fala assim: o que é que você tem feito com a sua marmita? Porque a minha marmita é o que eu sei, é o que eu aprendo acerca do que o Senhor tem me ensinado, sabe? Do que eu tenho me alimentado na igreja, do que eu tenho me alimentado no meu devocional. É pouco, mas é o que eu tenho. Mas na mão de Jesus, o pouco que eu tenho, ele pode matar a fome de uma multidão, se ele quiser. Talvez aquele garoto, em algum outro momento, saiu outras vezes com aquela marmita e matou a fome dele. Talvez de um amigo que estava do lado, ele compartilhou. Mas naquele dia, Jesus escolheu aquele garoto para dizer: da sua marmita, eu vou matar a fome de uma multidão. Eu disse: Senhor, se esse projeto de podcast que o Senhor tem, se for para uma pessoa escutar e ser abençoada, glória a Deus. Mas eu vou com a minha marmita para o Senhor. O pouco que eu tenho é esse. Tem gente melhor? Tem gente melhor. Tem gente que sabe mais? Tem gente que sabe mais. Mas, Senhor, tá aqui a minha marmita. Na tua mão, o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu creio. Que a gente começa a se desprender da nossa capacidade humana e começa a depender de Jesus. Sabe? E não se importar se o que a gente tem é só pães e 2 peixes. Não importa a quantidade, importa aquilo que ele pode fazer. Importa na mão de quem vai estar, entendeu? Então eu creio muito nisso. Não se preocupe. É exatamente como você falou. Rompa esse lugar, porque esse lugar não foi o lugar onde Deus nos chamou para estar. Esse lugar de timidez, de voz calada, de até ter uma palavra para abençoar, mas acha que é pouco demais, acha que não vai fazer diferença na vida de ninguém. Você tem feito diferença, sim. E Deus pode multiplicar a sua voz para que muitas pessoas venham a conhecer o amor dele através da sua vida e do seu testemunho. Amém, amém, amém. Ó, você é uma inspiração muito grande para mim, viu? Ai, Jesus. Muito, muito grande. Eu amo te escutar. E você é uma inspiração mesmo. É só Jesus mesmo, porque Deus transforma. Deus pega o que não é nada e transforma. Faz É verdade. É verdade. Eu quero passar por essa transformação. Ora por mim. Você já tá passando. Às vezes a gente não consegue enxergar no meio do processo. Mas se você olhar para trás, você já vai conseguir ver que você já tem andado. Você vai olhar para trás e dizer: nossa, Ivana já foi muito pior, muito mais calada, muito mais tímida, muito mais retraída. Uau, eu cheguei até aqui. Não é ainda onde eu quero chegar um dia, onde eu acho que Deus vai me levar um dia, mas eu já andei muito. É verdade. Entendeu? Quando a gente olha para o propósito, o processo fica mais fácil. O processo fica mais tranquilo, entendeu? Não, para ter um propósito, para eu estar aqui, me abrindo na internet, me vulnerabilizando aqui no meio de tanta gente que eu nem conheço, que eu nem sei o que vão pensar de mim, mas existe um propósito. Então, o processo, ele perde a dor, sabe? Quando a gente começa a pensar dessa forma. Então, vai firme, que eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. E você vai usar o seu testemunho para alcançar muita gente a partir de agora, desse dia 21 que estamos gravando, porque tem um encontro marcado.